fãs de esporte, bom dia. É isso mesmo, o Palmeiras pode abrir vantagem na liderança do Brasileiro, muito por conta do empate do Flamengo ontem. Família, hoje é dia de decisão no Allianz Parque. Palmeiras e Santos vão se enfrentar neste clássico que pode mexer direto na tabela e mudar os rumos do Campeonato Brasileiro. O Verdão chega embalado, líder, confiante, podendo abrir vantagem e mostrar mais uma vez porque é o time a ser batido no país. Do outro lado, o Santos vivendo pressão, 3 jogos sem vencer, lutando para fugir da zona de rebaixamento e tentando quebrar um tabu gigante dentro da nossa casa. E tem novidade na escalação, desfalques importantes, retorno de titulares e até questão envolvendo Neymar e o gramado sintético. Então, já chega deixando o like, se inscreve no canal e comenta aqui. Quem leva esse clássico hoje? Porque, meus amigos, a bola vai rolar e a história vai falar mais alto. Santos na Vila, podendo abrir vantagem na liderança. No Allianz, podendo abrir vantagem na liderança depois do tropeço do Flamengo na Vila. Rafa. Fala Bruno, amigos do estúdio, fãs de esporte, bom dia. É isso mesmo, o Palmeiras pode abrir vantagem na liderança do Brasileiro, muito por conta do empate do Flamengo ontem com o São Paulo, mas também porque vai pegar um adversário que é um dos maiores fregueses do Palmeiras na era Abel Ferreira, né? São 5 anos de Abel Ferreira à frente do Palmeiras e nesses 5 anos foram 15 clássicos com o Santos, 11 vitórias do Palmeiras, 2 empates e apenas 2 vitórias do Santos, uma em 2023, outra em 2024, né? E aí, enquanto o Palmeiras tenta ali em cima abrir vantagem na liderança, tem o Santos do outro lado, na zona de rebaixamento, muito por conta do triunfo do Vitória ontem contra o Internacional, né? Então são adversários com metas e situações diferentes e a gente imagina até a cabeça dos jogadores também muito diferente nessa situação, nesse contexto do campeonato. Do lado do Palmeiras, um desfalque apenas, Aníbal Moreno, volante suspenso por cartão amarelo, suspensão automática, mas Abel Ferreira deve contar com o retorno de alguns jogadores no time titular, porque na partida contra o Juventude no fim de semana ele poupou, caso do Gustavo Gomes, do Piquerez e do Andréas Pereira, né? O Palmeiras vai fazer de tudo para ter esses 3 pontos. Do lado do Santos, não jogam o zagueiro Luan Pérez suspenso e o principal desfalque que é o Neymar. Para vocês terem ideia, ontem o Santos viajou de Santos aqui para a capital paulista, o time dormiu essa noite na capital paulista, está hospedado num hotel ali na zona sul da cidade e o Neymar não veio com a delegação. Já era um assunto praticamente certo que ele não jogaria contra o Palmeiras, até porque voltou de lesão no último sábado contra o Fortaleza, jogou alguns minutos ali. E havia uma recomendação dos médicos do Santos, mas também da equipe, do staff do Neymar, para que ele fosse preservado, principalmente por conta do gramado sintético, né? Agora, o fato é que o Santos tem uma maratona pela frente muito difícil. Joga com o Palmeiras hoje, no fim de semana enfrenta o Flamengo no Rio e depois na data FIFA volta a jogar com o Palmeiras, dessa vez na Vila Belmiro, jogo recuperado da 13ª rodada, precisando sair da zona do rebaixamento e claro, com esses 2 times buscando o título brasileiro e ainda por cima os 2 finalistas da Libertadores. Não tá fácil a vida do Santos não, viu Bruno? O Flamengo, para mim, a entrevista do Felipe tá ficando cada vez mais difícil. Não é só pela consistência e regularidade do Palmeiras, é porque o time dele está, de alguma forma, também esfarelando por lesão e suspensão. Ontem era o recorde de ausências. Nada comparável ao São Paulo, tá? Nada comparável ao adversário. Mas estou falando em relação ao Palmeiras. O Palmeiras tem poucos jogadores fora. O Palmeiras exibe uma vitalidade e uma capacidade de revezamento grande. A média de idade do time do Palmeiras é muito mais baixa que a do time do Flamengo. Então, o Flamengo está chegando no final da temporada com a língua para fora. E ontem, e quando um jogador vai expulso, esse esforço ele é maior, né? E tem acontecido mais vezes. Então, além de deixar o time com 1 a menos, o Flamengo jogou 30 minutos. Os jogadores tiveram que se desdobrar por 30 minutos. E aí ele tem que tirar os mais hábeis, mais cansados, porque com 1 a menos o Arrascaeta não vai aguentar. O Saúl não vai aguentar, né? Então, o Jorginho já estourou. Então, é essa situação para mim que o Felipe está se deparando. E aí, o Casão fez a projeção das 2 vitórias a mais do Palmeiras, que significa que o Palmeiras precisa tropeçar 2 vezes e o Flamengo ser infalível para ganhar o título até o final. Me dá a impressão, e o nosso companheiro falou que o Palmeiras vai ser campeão com 3 rodadas de antecedência. Se o Flamengo
tiver mais um tropeço até a final da Libertadores, basta mais um. Talvez ele se dedique só à final da Libertadores. Essa é a questão. Começa a condicionar os jogadores, preservar, montar um time, porque a frente dupla vai ficando mais difícil. Acho que isso está na cabeça do Felipe. A próxima rodada, Tironi, o Flamengo recebe o Santos em casa. E é imperativa a vitória. Não pode ter outra situação. Porque aí o Flamengo joga com o Santos em casa e com o Sport já rebaixado durante a data FIFA na Arena Pernambuco. Se o Flamengo não fizer 6 pontos nesses próximos 2 jogos, me parece obrigatório, aí você pode encaminhar o título para o Palmeiras, de fato. Esses 6 pontos próximos são literalmente obrigatórios. Lembrando que o Boto, lá no começo do ano, falou que a prioridade do time é o brasileiro. Era o brasileiro. O Casão está só para dar uma observação. Fala, Casão. Então, só uma coisa. Na segunda passada agora, lá no programa do Galvão, a enquete era: quem é favorito para a final da Libertadores? Flamengo, Palmeiras ou nenhum dos dois? O Mauro, o Fernandinho Fernandes e o Luxemburgo, eles falaram que não tinha favorito. E eu falei que o Palmeiras era ligeiramente favorito, por causa disso que o Arnaldo falou. O meu motivo é esse. Primeiro, o Palmeiras está chegando na reta final inteiro fisicamente. Você olha, você vê o time do Palmeiras inteiro. Tanto que, para virar um 0-3 contra a LDU, um time tem que estar inteiro. Inteiro mesmo. Fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Senão você não consegue reverter o resultado de 3-0 com a propriedade que o Palmeiras reverteu. O Palmeiras meteu 4, poderia ter metido 6. O Palmeiras não se limitou a fazer 3 gols para levar para os pênaltis. Não, atropelou mesmo. E se quisesse, faria 6 gols. Se precisasse fazer 4, faria 5. Enfim, então, o que mostra, inclusive o jogo de ontem, o jogo do final de semana, os últimos jogos do Flamengo, mostra que toda hora tem jogador machucado, todos os jogos o Felipe precisa tirar os melhores jogadores, porque os caras estão cansados no campo. E o Palmeiras, o Abel não precisa fazer isso. Ele tira para poupar ou para mudar o esquema tático durante a partida. Porque se ele precisar, Vitor Roque, Flaco Lopes, Maurício, Rafael Veiga, Felipe Anderson, até o fim, ele consegue manter os caras até o fim, se ele quiser. Ele consegue manter os caras até o fim. O Flamengo não está conseguindo manter os seus melhores jogadores até o fim de uma partida, e não é só por causa da expulsão. A expulsão mostra o limite. Ficou com 10. Tira a Rascaeta, tira não sei quem, porque esses caras não vão ajudar na marcação. Mas se tiver 1-0 pro Flamengo num jogo difícil, tira a Rascaeta, tira Pedro, tira não sei quem, porque precisa ajudar na marcação. Então, o Flamengo, ele tá no limite físico, na minha visão, hein? Limite físico. E quando você está no limite físico, você entra automaticamente no limite técnico. Porque a condição física facilita o jogador mais técnico de agir, raciocínio mais rápido, sabe? Pensa uma jogada e consegue fazer. Quando você está no limite físico, você entra no limite técnico e mental. Você pensa a jogada, mas o corpo não vai. E é isso que está acontecendo muitas vezes com o Flamengo e o que não acontece com o Palmeiras. Então, na relação que o rapaz mandou aí, 3 rodadas antes, se o Palmeiras ganhar hoje do Santos, eu acho que 2 rodadas antes ele pode ser campeão. Se ele manter isso que eu estou falando. Se realmente o Palmeiras está inteiraço. Porque parece que o Palmeiras está inteiraço. Tem azeite também, tem azeite também. Eu falei, você compra pra mim? Quanto custa? Ela falou assim, R$500. Manda que faz um pix de 500 que eu compro. E é 300? É 300 e pouco. Aguarde, viu, Natália? O que o Chico mandou aqui, ó? Vai se lascar, Chico. Vamos lá, o Bocato, tem informação do Palmeiras? Temos informação de Vitor Roque, Bruno, tudo bem? Roque. Depois o Planeta Palmeiras perguntou do Flaco, a gente fala do Flaco também, mas o que é do Vitor Roque? Então é o seguinte... Tá no nosso site já. Exatamente, já tá no nosso site. Nessa semana a gente trouxe algumas informações sobre o futuro dele, né? Manchester United,
outros times da Premier League, e eu fui atrás do contrato do Vitor, né? Porque o Palmeiras comprou ele junto ao Barcelona, só que o Palmeiras tem algumas porcentagens a pagar caso venda o Vitor. Agora eu tô com o meu cola-fonte aqui, porque são muitos números, peço desculpas aqui, eu vou dar uma olhadinha. Não, Dá uma olhada você. Deixa eu ver. Dá uma olhada. Não, a fonte eu copiei pra mim mesmo, porque essa fonte aqui é bem complicadinha. Ah, é o percentual. Aqui são os percentuais. Então, se o Palmeiras vender o Vitor Roque por até 34,9 milhões de euros, são 10% a serem pagos. Se vender por entre 35 milhões de euros e 40,9 milhões de euros, são 15%. E se o Palmeiras conseguir uma venda acima dos 41 milhões de euros, 20% deve ser pago para o Barcelona. E nesse contrato ainda tinham outras 3 cláusulas. Consegui a foto do contrato aqui. O Palmeiras teria que pagar 1 milhão de euros para o Barcelona se o Vitor Roque terminasse entre os 3 melhores do último Mundial de Clubes. Não aconteceu. Teria que pagar mais 2 milhões de euros se o Palmeiras fosse campeão do Mundial de Clubes, não aconteceu também. E essa aqui é um pouco mais improvável, o Palmeiras teria que pagar 2 milhões de euros se o Vitor Roque for bola de ouro com a camisa do Palmeiras. Aí o Palmeiras teria que pagar 2 milhões de euros para o Barcelona. Aí é pouco até. Pouco até, eu acho. E você sabe se tem, convocação de seleção? Não tem, eu fiz esse questionamento para uma fonte, essa fonte me garantiu que não tinha. Essa foi até uma bola que a gente levantou na redação na época, não tinha. Foi daí, inclusive, que surgiu essa pauta para eu ir atrás do contrato do Vitor Roque. Ah, tá. Será que tem alguma coisa? Será que tem alguma coisa? Não tem. O Palmeiras Seleção não tem que pagar nada. Porque a época era algo muito distante, né? Inclusive está na nossa tela aí a matéria. Porque a época era algo muito distante pensar em seleção para o Vitor Roque, pelo momento de baixa que ele vivia. Ah, mas peraí, mais distante é ganhar a bola de ouro. Não, mas isso aí, sabe o que é? É pela questão da grana. Isso aí, eu me lembro que quando colocaram essas cláusulas, é tipo assim, beleza. Põe. Coisas inatingíveis. Não vai acontecer mesmo? Não vai acontecer. Ganhar a bola de ouro, ganhar o Mundial de Clubes, né? Bom, a bola de ouro acho que é quase o mais difícil. Isso é natural em contratos assim. De colocar. Então, mas, por exemplo, convocação da seleção não tem. Isso seria mais fácil. É mais fácil ele ser convocado para a seleção como foi do que... Em relação à bola de ouro, sim. Em relação à bola de ouro. É que não parecia tão provável no momento do negócio. Mas é interessante o que o Bocato traz, então, porque dependendo do valor da negociação, o percentual aumenta. Exatamente. E o Palmeiras tem 80% do Vitor Roque. O Barcelona segurou 20% em caso de uma futura venda. Então, assim, muitas vezes a gente fala, o Palmeiras vendeu por X milhões de euros. Esses X milhões de euros não vão para o bolso do Palmeiras. Algumas porcentagens precisam ser pagas ao Barcelona, mas de qualquer forma, a gente trouxe aqui durante a semana, o Hernan cravou que o Palmeiras não pensa em vender, mas caso a situação mude, o Palmeiras venda, o Palmeiras ainda vai ter uma porcentagem para pagar para o Barcelona, mas de qualquer forma tende a ser, se for vendido, vai ser uma venda astronômica, né? Porque o próprio empresário dele trouxe que são aguardadas ofertas na casa dos 50 milhões de euros. A gente está falando de valores europeus para um time brasileiro. Então, se chegar a 50 milhões, que o empresário falou, mas falou da cabeça dele. Exatamente. Não tem a proposta. Não, ainda não tem nada. Então, mas se chegar uma proposta dessa, o Palmeiras então tem que pagar 20%. Se chegar uma proposta de 50 milhões de euros, a partir de 41 milhões de euros, o Palmeiras precisa pagar 20% para o Barcelona. Repassa 20% para o Barcelona. Lembrando que tudo isso tende a ser parcelado. Mas já tem os 20% também, não, Bocato? Já tem. O Barcelona hoje, independentemente, tem 20% já, certo? Exatamente, 20%. Exatamente. O Palmeiras tem 80%. E depois tem mais 20% em cima da venda? Em cima do valor da venda. Em cima do valor da venda. Pode chegar a 40%, mais ou menos. Então vamos supor, se chegar uma proposta de 50 milhões. Isso. Certo? Exato. Peraí. Seria 50 milhões por 100% do Vitor Roque. Por 100%. 20%. O Barcelona já morde 20%. Já morde 20% porque o Palmeiras tem 80%. E aí o Palmeiras tem que dar mais 20%. 20% para o Barcelona. 20% do que o Palmeiras recebeu. Exatamente. Lembrando que dificilmente isso será pago à vista. Todas as negociações são feitas de forma parcelada. Então levaria anos até esse valor ser corrigido e pago. Até como o próprio Palmeiras deve estar pagando parcelado. Esses valores não são concretos e à vista, não. A gente está falando de possibilidades e de situações que são contratuais, que o Bocato está trazendo na apuração dele, mas que hoje não passam na cabeça do Palmeiras, né? Hoje, e é importante a gente colocar isso bem claro para o torcedor do Palmeiras que está acompanhando a gente, enfim,
que depois vai continuar acompanhando a gente ao longo do dia, que assim, o fato do Vitor Roque ter sido convocado para a seleção brasileira, e se ele conseguir se manter na seleção, chegar na Copa, mesmo que não for para a Copa, mas depois no novo ciclo de Copa de 2030, o Vitor Roque continuar sendo convocado jogando pelo Palmeiras, já dá uma acalmada gigantesca no bastidor do clube, porque ele sendo convocado para a seleção, ele tendo estrutura, tendo salário bom, disputando o campeonato, disputando o título e tal, não tem sentido ele ser absorvido por um mercado europeu, a não ser que venha um tubarão para ele disputar uma Champions League e aí seja o sonho do jogador, que é o sonho dele de voltar para a Europa para disputar uma grande liga e beleza. Aí vindo uma proposta boa, uma grana legal e tal, beleza, vai embora. E lembrando, mas nesse momento, chance zero. Ele já estava num tubarão. Já estava no tubarão. Não conseguiu, não deu certo. Aliás, é um tubarão que, pelo amor de Deus, né? Vamos brincar, né? Vamos falar a verdade, né? Tá de brincadeira, né? Porque o Barcelona hoje vive você veio ontem, empatou com o Bruges, né? Uhum. É um time que, beleza, tá se reconstruindo, tem um Rafinha, voltou a ter bons momentos e tal, mas você vê que hoje, o que o Vitor Roque está respondendo dentro de campo hoje, o que ele não conseguiu jogar no Barcelona tem mais a ver com o momento que o Barcelona vivia do que propriamente o Vitor Roque. A qualidade dele. A falta de paciência que teve com ele. O Giovanni mandou, tá estranha a conta. Não tá estranha. Não, é o que tá no contrato, gente. É o que tá no contrato. Se alguém tem dúvida de como tá no contrato, tá lá no ESPN.com.br. Tá lá no ESPN.com.br. Tem o percentual todo e os valores. Obrigado, viu, Bocato? Valeu, Bruno. Até mais. Tava pedindo pra você voltar todo dia Valeu, aqui, Bocato. Palmeiras e Santos se enfrentam às 21h30 de Brasília desta quinta-feira, no Allianz Parque, em partida da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão vem embalado na temporada e tem a segurança de saber que terminará a rodada na liderança. O time comandado por Abel Ferreira entra em campo com 65 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que empatou com o São Paulo na Vila Belmiro e tem uma vitória a menos. Os palmeirenses vão para o Clássico com a possibilidade de abrir vantagem na primeira colocação do Brasileirão. O Santos não vence há 3 rodadas e está na zona de rebaixamento. Com 33 pontos, o Peixe foi ultrapassado pelo Vitória na quarta-feira. Os baianos venceram o Internacional no Barradão e agora ocupam a 16ª posição com 34 pontos. Os santistas precisam somar ponto no Allianz Parque para sair novamente da zona de rebaixamento e tentar embalar para conseguir uma reta final de Campeonato Brasileiro mais tranquila. No entanto, a equipe luta contra um tabu na casa do rival. Apenas uma vitória em 15 jogos no estádio. O treinador não terá a presença de Aníbal Moreno, que levou o 3º cartão amarelo no jogo passado e cumprirá a suspensão. O mais cotado a assumir a posição de primeiro volante é Bruno Fux, que vem se destacando na função e pode ganhar mais uma chance. Nomes como Piquerez, Gomes e Andréas Pereira, poupados no último domingo, voltam ao time. Provável escalação: Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Gomes e Piquerez, Bruno Fux, Andréas Pereira, Maurício e Alain, Flaco Lopes e Vitor Roque. O técnico Juan Pablo Vojvoda terá o retorno do lateral esquerdo Souza. Destaque no empate contra o Botafogo, o jovem desfalcou o Santos diante do Fortaleza por estar suspenso. Em contrapartida, ele não contará com o zagueiro Luan Pérez, que recebeu o 3º cartão amarelo na última rodada. Recuperado de lesão na coxa direita, Neymar não deve ficar à disposição para o Clássico. Há um receio da comissão técnica e do staff do jogador por causa do gramado sintético. A tendência, então, é que o camisa 10 esteja novamente em campo somente contra o Flamengo. Time provável: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Alexis Duarte e Souza, João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser, Lautaro Dias e Barreal. Arbitragem: árbitro Rafael Klaus, São Paulo. Árbitro assistente 1, Danilo Ricardo, Simon Manes, São Paulo. Árbitro assistente 2, Alex Ang Ribeiro, São Paulo. Quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos, São Paulo. VAR, Wagner Railway, Santa Catarina.